Pode começar? Bom, pessoal, bom dia novamente. A gente vai retomar aqui o nosso encontro, né, para a gente finalizar com infrações e sanções administrativas. Então, eu sei que a gente vem aí numa jornada, né, acaba que a gente fica um pouco cansado, mas eu prometo para vocês que serei breve, tá bom? Então, quando a gente fala em infrações e sanções administrativas, é tudo que a gente não quer, na verdade, né, gente? Lá na divisão, quando chega processo, quando eu tenho que fazer ofício de abertura de procedimento administrativo, a gente entende que a gente acaba tendo um retrabalho, não é? Vamos pensar na nova lei de licitação? Setor solicitante fez ETP, é fácil fazer ETP, conforme o pessoal falou? Não, não é muito, né? Termo de referência, depois vai para a licitação, lá com a Rose, depois vem para o contrato, para formalizar o contrato, é publicado e vai para o setor solicitante para iniciar a demanda. Então, olha o caminho que a gente passou para, muitas vezes, algumas vezes, né, chegar nisso daqui. Rescisão do contrato. E, muitas vezes, precoce até. Né? A gente tem objeto que a gente inicia e a gente percebe que, de fato, realmente não funciona, não condiz com aquilo que a contratada realmente disse que ela ia fazer. Né? E a gente tem vários exemplos. Né? A gente tem o exemplo, vou falar só daquelas que já acabaram, né? E que estão em fases de acabar, como no cerimonial, que a gente teve o problema da empresa que presta serviço das placas, né, que eles utilizam lá, não entregou da forma que deveria, a atuação da fiscalização lá foi eficaz, a partir do primeiro momento que a empresa atrasou na entrega da placa, eles já fizeram o que precisava ser feito, né, que era a orientação e notificação da empresa, comunicação para a gestão de contratos, para que a gente chegasse aí a sanção, a aplicação de sanção à empresa e rescisão desse contrato. Né? Então, eu pergunto para vocês, em que momento do processo é possível aplicar a sanção? O que vocês acham? Eu entreguei uma folhinha dessa daqui, que eu falei que era a lembrancinha do curso, mas não é não. Então, esta folha, gente, aí ajuda vocês nesta pergunta, né? Isso daqui vocês vão encontrar lá no manual. Quando o manual estiver aí, o manual que regulamentou, né, a nova lei de licitações, ele traz todo o procedimento que é feito para a elaboração aí dessa sanção administrativa. Então, eu trouxe aí uma cópia para vocês. Quem não tiver, tem ali com o Lucas. Alguém não tem? Aí o Lucas vai entregar para vocês. Então, gente, em que momento vocês acham que é possível aplicar sanção? Será que quando eu assino o contrato e, por exemplo, ela não entrega a geladeira que deveria entregar, eu já posso aplicar a sanção? Não posso, né? Por que eu não posso? Isso, a negociação, né? Isso mesmo, Renata. Eu tento a negociação, eu nem notifico extrajudicialmente esta empresa, eu apenas comunico o fato que vem ocorrendo, peço para ela a regularização disto, e aí, mediante a resposta dela, é que a gente inicia todo este procedimento aqui, que é o processo de possível sanção. Por que eu falo possível sanção? Quando o fiscalizador fala assim, Hélia, a empresa de placas não entregou a placa, eu posso dizer que ela infringiu o contrato neste momento? Não posso, porque eu tenho que garantir para a empresa o contraditório e a ampla defesa sempre, né? Então, eu não posso. Então, quais as condutas dos licitantes ou contratados podem configurar infração administrativa? Então, isso é bem simples de responder, não vou nem enrolar, né? As obrigações estão contidas onde? Contrato. Cumpriu o contrato? Ok. Não cumpriu o contrato? Configura infração administrativa.
Não tem, é muito simples, é isso que acontece. Eu não tenho outras situações que levam a empresa a ser penalizada, senão o contrato. Aquilo, quando eu falei lá do contrato, eu disse, ele é formal e ele vincula as partes. A partir do momento que ele é assinado, né, aquilo faz lei entre as partes. Então, a obrigação que está lá tem que ser cumprida. Então, durante o processo licitatório, e mesmo após o seu encerramento, ou seja, durante a execução do contrato administrativo, diversas condutas dos licitantes ou contratados podem configurar infração administrativa, passível de sanção. Por que eu coloquei isso? Será que infração da contratada ocorre só após o contrato? Será que na fase de licitação pode ocorrer alguma infração? O que vocês acham? Pode, né? Pode. A empresa deveria apresentar uma certidão ou uma especificação técnica lá na fase de licitação. Não apresentou. Se ela não apresentou, o que acontece com ela? Ela não vai poder participar, né? Então, ela vai sofrer aí uma advertência da comissão de licitação, não é? Então, ó, alguns exemplos de condutas infratoras, conforme previsão do artigo 155 da nova lei de licitação. Tá? Então, é este artigo que vai regulamentar essa questão de infração. Então, quando a empresa der causa à inexecução parcial do contrato. Né? Então, o que é isso, inexecução parcial? A gente falou que, às vezes, tem compra, aquisição que ela é programada, né, por conta do vencimento, essas coisas todas. Né? Então, ela, no primeiro contato, entregou a folha de sulfite, entregou lá 500 resmas, é assim que fala, né, Renata? 500 resmas, ela entregou sem problemas nenhum. Aí, eu estou chegando lá, já gastei 400. Então, eu vou reativar essa ata de registro de preço e vou falar assim, vou solicitar mais, porque está acabando, não vou esperar acabar. E aí, eu solicito para a empresa, e eu que me antecipei, né, solicito para ela, ela não entrega. Né? Então, ela deixou de entregar totalmente? Não, porque ela já entregou uma parcela, mas na segunda parcela ela já está, né, me apresentando problemas. Quando a empresa der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo. Né? Então, aí a gente volta lá à TI. Então, se a administração contratou internet e, num primeiro momento, ela não teve problemas nenhum, né? Só que prorrogou o contrato, ela começa a dar problemas. Aí, um belo dia, não tem internet na casa. Isso é um problema grave? É grave para a gente, né? Porque a gente não faz nada se a gente não tiver internet. Né? Quando a empresa der causa à inexecução total do contrato, né? Ou seja, é aquela empresa que foi contratada, assinou o contrato, ou, às vezes, a contratação foi por pequeno valor, né? Por exemplo, caiu a placa aqui do auditório de identificação. Então, foi feita a compra direta, né? Só que ela não entregou a placa. Né? Então, ela é uma conduta que é infratora. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame. Aqui, a gente entra naquela questão que eu falei. Não só no momento do pós-contrato, né? Na execução, de fato, desse contrato, que tem infração. Lá no certame licitatório também. Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado. Então, apresentou a proposta, ganhou com aquela proposta, ela tem que manter este preço. Né? Se ela não mantém, é uma infração que ela também causa. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta. Então, toda vez que a contratada participa do certame, ela já sabe, né, como eu falei anteriormente, das obrigações dela. E uma das obrigações é a apresentação de documentação. Então, quando a divisão, né, de contrato chama esta empresa, ela tem que apresentar a documentação, né, de habilitação. Se ela não apresenta, ela já
infringe aí uma das cláusulas que diz que, para ela participar, ela tem que ter toda a documentação, né? Tanto a documentação fiscal, quanto a documentação trabalhista e a documentação da empresa. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame, ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato. Isso a gente nem precisa explanar muito, né? Porque a documentação falsa, ela torna todo o certame ilegal, né? Eu estou diante de uma ilegalidade que ela não é sanada por nenhuma situação, né? Torna nulo, né, esta contratação por conta desta falsidade. Então, praticada a infração, surge para a administração o dever de aplicar as sanções a que sujeitam as empresas licitantes ou contratadas. Então, quais são as formas, né, de entre aspas, punir esta empresa? Né? Advertência, multa, impedimento de licitar e contratar, declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. Aí eu pergunto para vocês, será que tem uma graduação para esta sanção, para estas sanções da empresa? Eu posso advertir e multar a empresa ao mesmo tempo? O que vocês acham? Uma não inibe a outra. Isso aí, Barros. Pode, Renata? Então, aí o contrato, né, doutora? O contrato que a gente vai firmar com esta administração, com este contratado, ele tem cláusula que diz que, quando a empresa infringe qualquer cláusula contratual, dependendo da gravidade, pode ser aplicada uma ou mais modalidades, né? Sem que uma exclua a outra. E aí a gente volta à questão do exemplo da empresa que foi contratada para prestar o serviço de internet e, em algum momento, ela deixou de prestar. Então, é uma gravidade isso. Ela vai ser advertida, né? E ela pode ser multada também, né? Porque ela causou danos graves para a administração, né? Então, na avaliação da pena, né, da infração, a gente vai sempre avaliar qual foi o dano que a contratada causou para a administração, né? E, nesta graduação, a gente aplica a sanção necessária. Hoje, com a Lei 866, nós fazemos isso na própria divisão. Então, é a divisão, junto com o analista, né, que é o Guilherme, hoje. A gente faz o relatório inicial, dá o direito de defesa para a empresa e analisa a situação. Faz a sugestão da sanção, isso vai para a Procuradoria analisa e ratifica ou não, ou faz as orientações, e aí a empresa é notificada com a sanção que foi aplicada a ela. Tá? Aí eu entreguei esse procedimento para vocês acompanharem junto comigo, que eu coloquei no slide, mas acho que não fica interessante, porque não dá para fixar. Então, com a nova lei de licitações, pessoal, o procedimento será este aqui. Então, hoje eu falei para vocês, o fiscalizador identifica, ele encaminha para a divisão de gestão, a divisão de gestão faz o contato com a empresa, notifica e segue, né? Na própria divisão é saneado este problema. Encaminha para a mesa diretora, que autoriza que essa empresa seja advertida, multada, qualquer das sanções que seja, e a própria divisão comunica a esta empresa. Então, olha como fica diferente o fluxo a partir do ano que vem, com a nova lei de licitação. Então, acompanhem aí comigo, para vocês perceberem a diferença. Então, procedimento de apuração de infração contratual.
Então, contratos. Contratos é a divisão lá de contratos. Então, ela que starta, ela que inicia, né? Então, ela vai instruir os autos com os seguintes documentos: edital licitatório, proposta vencedora, termo de aditamento, as irregularidades. Então, como é isso? O fiscalizador sinalizou que tem problemas esta empresa, então, a gestão de contratos, ela vai fazer a abertura do procedimento e vai instruir com estes documentos. Então, a gente vai seguir. Vocês vão ver que vão ter assim, ó, vai ter assim, comissão de apuração de responsabilidade. Nós temos isso hoje na casa? A gente não tinha essa figura, né, essa comissão aqui. Ela acabou de ser instaurada, só não sei se foi publicada. Você sabe, Ana, se já foi publicada? Já foi, né? Então ela já existe, então ela é muito recente, é uma novidade, já cumprindo aí a nova lei de licitações, né? Então, o que esta comissão vai fazer? Vocês lembram o que eu falei? Instaurado o procedimento administrativo, dá o direito de defesa para a empresa, e isto volta para a divisão, diante do contrato, a infração que foi cometida e a análise, junto com o analista jurídico, a gente faz uma sugestão de sanção, encaminha para a Procuradoria, que vai ratificar, encaminhar para a mesa, ou não, né? Fazer outra orientação. Aqui, com a nova lei de licitação, esse procedimento não vai ocorrer mais. Os fiscalizadores vão encaminhar para a divisão, que vai instruir o procedimento com essas documentações que estão aqui, e vai mandar para esta comissão, Comissão de Apuração de Responsabilidade. Então, vamos ver lá o que ela vai fazer. Ela vai analisar o procedimento e formular minuta de notificação extrajudicial, contendo, no mínimo, a descrição detalhada dos fatos imputados, o dispositivo pertinente à infração e a identificação do contratado, concedendo defesa prévia de até 15 dias úteis. Então, olha aqui, a Casa já regulamentou a nova lei em relação ao procedimento administrativo. Então, hoje, vocês vão se deparar. Então, o fiscalizador, além da gestão de contratos, ele vai ter mais este contato, que é esta comissão, Comissão de Apuração de Responsabilidade. Então, cabe a ela levantar os fatos, verificar as cláusulas contratuais que foram infringidas pela contratada, fazer este relatório, né, inicial, fazer a notificação e comunicar à empresa. E, como eu disse para vocês, todo o procedimento de sanção, né, de possível sanção, tem que ter o direito ao contraditório e ampla defesa da empresa, né? Então, ela vai encaminhar e vai aguardar. E o próximo passo? Procuradoria, né? A Procuradoria ela vai analisar a conformidade da notificação extrajudicial. Este passo ele continua o mesmo, né? Então, a divisão de gestão de contratos, quando ela finaliza o relatório, quando ela finaliza a notificação, ela encaminha tudo para a Procuradoria, e a Procuradoria faz a análise disso, né? Passando pela Procuradoria, essa notificação ela vai para a mesa diretora, né? Que vai autorizar, né, o envio desta notificação para a contratada. Aí, isto volta lá para o contratos, né, que envia a notificação para a empresa, observando a ordem de preferência. Então, como que o contratos vai enviar isso? Correio eletrônico, né? Então, o correio eletrônico é aquele e-mail que a empresa cadastrou lá no processo licitatório, que torna para a gente o endereço oficial da empresa. E como eu sei que eu não consigo? Oi, Serginho. Desculpa. Não, ela vai encaminhar para a Procuradoria. É exatamente nessa ordem, Serginho. Ó, então, a comissão elabora a notificação, elaborou a notificação, ela encaminha para a Procuradoria, que vai fazer a análise dos fatos, vai fazer a análise do qual a infração de fato que ela cometeu em relação ao contrato administrativo, né? Vai verificar se os fatos levantados pela comissão eles estão
de acordo com o contrato, né? Então, a empresa tinha que apresentar o objeto X, e ela apresentou o objeto Y, e a comissão apontou isso. Então, a Procuradoria ela vai ratificar, ela vai verificar se aquela apuração está dentro da questão da legalidade. Tá? Feito isso, legalidade ok, é encaminhada esta notificação para a mesa diretora, porque ela precisa autorizar. Né? De punição, de sanção, isso. Entenda? Uhum. Aí ela vai... então, quando a Procuradoria sugere, isso já acontece com a gente, né? Se ela sugere, por exemplo, a gente sugere a sanção de advertência. Aí ela vai analisar e verificar que a infração dela foi em várias cláusulas, inclusive, que ela pode ser até agravada. Então, a Procuradoria ela faz o parecer nesse sentido. Lembrando que a Procuradoria traz para... A doutora Thais pode até me corrigir, doutora, se estiver incorreto, ela faz o parecer que dá base para a mesa diretora tomar a decisão dela. Né? Então, ela vai verificar se a questão da legalidade está presente naquele ato sancionatório. Né? Então, se ela acredita, se ela analisa e verifica que isso pode agravar ou não, ela vai colocar no parecer. A decisão é sempre da mesa diretora. Né? Então, dentro do parecer da Procuradoria, a mesa diretora ela tem a liberdade, né, a discricionariedade de decidir. Né? Então, ela vai decidir se ela vai fazer a pena sugerida a sanção sugerida pela Procuradoria ou não. Tá? Então, hoje, ela também já funciona assim, Serginho, também já funciona assim. A diferença é que a gente precisa ter, de fato, esta... como que eu vou dizer? É que me fugiu a palavra. Mas, pensa, a divisão de gestão de contratos, ela faz o contato direto com as empresas. Então, se você for pensar à luz da legalidade, não deve ser ela mesma a fazer a sugestão de aplicação de sanção, não é? Cabe a ela levantar os fatos, isso sim, levantar os fatos. Mas esta comissão que a nova lei de licitação ela impõe para a administração, ela é perfeita, se você for pensar, porque ela é imparcial, ela não participou desses trâmites de infrações, né? Porque a gestão de contratos, ela já entrou em contato com a empresa, ela disse, empresa, você não pagou o salário dos colaboradores, empresa, você não entregou o objeto, eu estou te mandando uma notificação por e-mail para que você responda. Então, até que ponto a divisão fica imparcial para dizer esta empresa ela realmente cometeu uma falta grave e ela merece ser multada. Né? Então, a comissão veio de encontro a isso. Lembra que ontem eu falei para vocês que a nova lei de licitações, realmente, ela trouxe algumas situações que a administração ela tem que se preparar. Né? Mas, ao mesmo tempo, o que ela traz é uma segurança. Né? É uma segurança, porque a gente tem que se especializar, a gente tem que pensar que a gente não pode, no ato que a gente comete, a gente não pode cometer algum ato infracional também, né? Porque a gente acaba respondendo, né? Lembrando que nós, na gestão, na fiscalização, a gente acaba respondendo, né? O nosso CPF que responde por qualquer infração que a gente cometa, às vezes até sem saber que cometeu, né? Então, a gente tem que tomar todo esse cuidado, tá? Então, a comissão, Serginho, é isto. Então, ela é imparcial, né? E ela vai levantar todos os fatos que ali no processo foram colocados. Tá? E a mesa é que tem esta discricionariedade de realmente decidir. Aí ela vai apontar lá no ato dela, da mesa,
se ela autoriza ou não. Tá? Bom, e aí a gente segue, né? Então, como a gente estava falando, o contrato você vai mandar por correio eletrônico, algumas vezes não dá certo, a empresa, dentro desse prazo que ela tem de responder, ela não responde, né? Então, eu posso devolver isto dizendo, olha, a empresa não respondeu? Não posso, eu tenho que lembrar sempre do contraditório e da ampla defesa. Então, eu vou mandar por correios, mediante aviso de recebimento. Ontem eu estive até lá, né, Miriam? Né? Buscando com o setor da secretária exatamente isso. Eu precisava comprovar que eu encaminhei a notificação, e, neste caso, era notificação também. Eu precisava comprovar que eu encaminhei a notificação extrajudicial para a empresa. Né? E, se eu não juntar este AR, como que eu vou comprovar que ela recebeu ou não? Eu não tenho como provar. Lá na frente, a empresa pode apresentar eventual recurso ou ação judicial dizendo que a administração não deu a ela o direito de defesa. Então, lembra quando eu falei para vocês que tudo deve correr dentro do processo? Então, se eu entrei em contato com a empresa, eu preciso dizer para o processo que hoje é digital, eu preciso colocar lá, olha, processo, eu entrei em contato com a empresa, por correio, ela respondeu, o e-mail está aqui. Suba este e-mail no sistema junto com a notificação. Não consegui, eu também vou subir este e-mail no sistema, dizendo que não conseguiu, que ele voltou. Neste caso aí, o e-mail voltou, porque diz que a caixa da pessoa estava cheia. Né? Então, eu não tenho o e-mail, mas eu tenho um AR comprovando a data de entrega, até para que eu possa iniciar o prazo de contagem, né? E finalizá-lo e retornar ao setor competente. Não consegui, o correio disse, olha, não encontrei este endereço. Aí eu tenho outra opção, né? Diretamente ao representante mediante recibo. Então, se eu não encontro a contratada pelo correio, né, dificilmente eu encontro pessoalmente, porque nós temos aqui muitas empresas que não são daqui. Imagine eu ir até o Mato Grosso, né, por exemplo, para dizer para ele que tem uma notificação. Então, se a empresa é aqui da cidade, a gente pode fazer isso. Aí, se ela não é, eu posso publicar no Diário Oficial. Então, eu publico lá que contra ela existe uma notificação e que ela tem o prazo de resposta. Né? A ela está concedido a ampla defesa, o contraditório. Certo? Bom, passada essa fase do contratos, aí vocês podem acompanhar comigo, vem o setor fiscalizador. Né? Aqui ele está supondo que a notificação foi respondida, né? Então, aí o fiscalizador, ele se manifesta sobre a defesa prévia e indica se o ocorrido causou prejuízos à administração. Então, olha, o fato foi levantado pela gestão, a comissão levantou todos os fatos, juntou toda a documentação, mandou para o jurídico ratificou, a mesa diretora disse, pode seguir com a solicitação, né, de infração, a empresa foi notificada e ela respondeu. O fiscalizador, ele tem todas essas ferramentas na mão dele neste momento. Vocês percebem a diferença que será com a nova lei? O fiscalizador, muitas vezes, hoje, ele não tem... Ele é que tinha que, na verdade, reunir todas essas informações, ele tinha que sentar com o gestor, ele tinha que dizer assim, olha, mas foi nesse ponto, foi naquele... Não, vai chegar para o fiscalizador já aquilo que ele apontou, com todos os levantamentos e a defesa da empresa. Aí ele vai comparar. Aí ele vai olhar o parecer dele lá inicial, né, quando ele mandou para a gestão, dizendo, olha, ela não entregou a geladeira, por exemplo, e vai dizer lá, ele vai verificar. Às vezes a empresa pode falar, não, mas eu avisei que eu não ia entregar a geladeira, ou que eu ia atrasar. Então, o fiscalizador tem condição de fechar isso, finalizar, né, e dar o parecer dele, né, a manifestação dele. Então, aí isso volta para a comissão, aí vocês podem acompanhar aí comigo, né? A comissão, ela elabora o relatório final, por quê? Porque já teve lá a defesa da empresa, já teve o relatório do fiscalizador, ela elabora um relatório final contendo os fatos analisados, os dispositivos legais,
regulamentares e contratuais infringidos, a análise das manifestações de defesa apresentadas, as eventuais sanções a que esteja sujeito o contratado, as possíveis sugestões de medidas que podem ser adotadas a fim de evitar a repetição de fatos. Elabora a minuta de notificação extrajudicial nos termos acima. Então, você veja, com esse relatório final, a gente tem a conclusão aqui, na verdade, dessa apuração, né? Aí, até só corrigindo o fluxo, talvez seja até a dúvida do Serginho, quando a gente falou lá na comissão, no primeiro ato lá da comissão, quando ela fez o relatório, ela ainda não fez sugestão de sanção neste momento, tá? Ela só vai encaminhar para dizer, olha, a empresa ela infringiu tais situações e precisa realmente fazer a apuração do fato. A mesa diretora autoriza, e aí, quando volta para ela, é que ela vai dar esta sugestão, tá? de sanção. Tá? Aí vai para a mesa diretora, e a mesa diretora vai analisar, a procuradoria também, né? E aí, por fim, a comissão analisa e dá o prazo de 15 dias úteis para a reconsideração da empresa. Então, vamos lá. Então, retomar aqui, olha. Então, fiscalizador, vamos voltar, né, para que fique claro essa questão, porque isso, de fato, é novo, né? Então, o fiscalizador falou, gestão de contratos, tive problemas nesse contrato, está aqui o que aconteceu, né? Não entregou a geladeira, né? Isso vai para a comissão ela pega toda essa documentação que a gestão de contratos colocou, os contratos, os aditamentos, toda essa documentação, e vai fazer a análise, né? E ela fala, realmente houve infração. Aí encaminha para a procuradoria vai dizer, ok, realmente houve infração, vai para a mesa autoriza que esse processo de apuração siga, né? Aí é notificada a empresa, é dado prazo para ela, e ela faz a defesa dela. Feita a defesa, esse processo volta para o fiscalizador faz o relatório dele, esse relatório, toda essa documentação volta para a comissão, que aí sim vai decidir, diante de todo esse cenário, o que realmente vai ser aplicado, né? Isso é encaminhado para a procuradoria e depois ratificado pela mesa para, de fato, comunicar à empresa que ela foi advertida, ou que ela foi multada, ou que ela sofreu qualquer uma dessas infrações. Tá? Então, a gente chegou nessa fase aí da apuração. Então, a empresa ela pode pedir reconsideração. Então, é aquela empresa que fala, não, gente, eu não entreguei a geladeira, mas eu vou entregar, peço para vocês mais um prazo, e todas essas coisas. Ou, então, ela pode nem se manifestar nesse prazo que a gente deu para ela. Né? Então, se ela se manifesta, o pedido de reconsideração terá efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até a decisão final. Então, a comissão, nessa última etapa dela, ela falou, a empresa vai ser advertida. Só que a empresa pediu reconsideração. Então, o que acontece com essa advertência? Ela vai ficar suspensa até uma decisão final, né? Até uma decisão final. Se ela não pede reconsideração, a comissão ela publica extrato da decisão no Diário Oficial. Né? Então, chegou nessa fase aí chegou na fase de decisão. Então, ela apresentou pedido de reconsideração, é analisado esse pedido. Ela não apresentou, já é publicado a advertência que foi aplicada a ela. Né? Oi? A comissão que publica, isso. Aí, depois, ali ao final, depois que decide, ali no caso do sim, né, que vai verificar se realmente pode aguardar, se isso traz prejuízo ou não para a administração, aí a comissão vai decidir, vai passar por todo esse processo novamente.
decidido, aí a decisão ou de acatar o pedido de defesa ou manter a punição também é publicado ali em decisão final pela comissão de apuração. Isso. Isso, fazer a notificação. Isso, então, já teve uma análise anterior, não já teve? Ó. Isso. Então, mas aí a decisão, lembra que a mesa, ó, quando vem direto, o relatório final é a juntada de toda essa situação, certo? Então, ele vai elaborar a notificação extrajudicial e vai encaminhar para a mesa diretora, porque a mesa diretora ela tem liberalidade para isso. Ela pode, como eu disse, a procuradoria ela faz o parecer para que a presidência, né, ela tenha um amparo legal daquilo. Ah, entendi. É a etapa. Aí, essa etapa... eu entendi, Serginho, o que você falou agora. É por isso até que eu trouxe o documento, porque, ó, veja, esse documento é um documento que vai regulamentar aqui na nossa casa, né, a lei em relação a este assunto. Né? Então, Alessandra, essa questão é porque acontece isso mesmo. Depois que a Procuradoria analisa, talvez faltou essa etapa aqui mesmo, Alessandra. Está faltando mesmo a etapa. Bom dia. Só para esclarecer, são duas etapas. A primeira etapa, que é onde a empresa vai fazer a formulação do seu relatório inicial, ela vai pedir autorização, né, da mesa para fazer a apuração. Quando se entra no processo que ela autoriza a processar a apuração, já passou pela Procuradoria também para ver se esse relatório inicial ele reúne todas as informações necessárias para que se possa aí promover um processo que promova ampla defesa, o devido processo legal, o princípio do contraditório. Ela vai observar se esse relatório que foi formulado por esta comissão constitui e teve respeito a esses princípios, então, ela vai fazer essa análise. Num segundo momento, essa comissão ela vai fazer a apuração. Essa apuração ela vai reunir provas tanto documentais, ela pode fazer oitiva, enfim, ela vai utilizar de todos os meios de provas legais para poder fazer o relatório final, aonde, nesse relatório final, ela vai observar, dentro do princípio da legalidade, fazer a sugestão qual seria a sanção aplicada, obviamente, respeitando também uma dosimetria, né? Ela vai fazer esse crivo e ela fecha com o relatório final, que será, eu não estou com o fluxo, mas esse relatório final é encaminhado para que a mesa possa, aí sim, fazer a sua análise e a sua ratificação da decisão que ela vai tomar. Obviamente que a mesa vai submeter para a Procuradoria fazer a análise da legalidade desse relatório final. Lembrando que essa comissão ela vai ser instituída a partir agora de 1/1 de 2024. Essa comissão ela é composta, o presidente, preferencialmente, tem que ter formação em direito, né, composta por mais 2 membros que também têm a nível superior. Então, ela vai estar em funcionamento
a partir do 1 de 2024. Então, vão ter 2 despachos da mesa, né? Um que autoriza a apuração e um final, que aí sim vai estar o crivo da discricionalidade de qual sanção, né, vai ser aplicada a essa contratada, enfim. Obrigada, Alessandra. Então, nós estamos aqui estudando, né? E a gente, novidade, né? Por isso que eu falei que eu trago as informações, mas eu estou aqui aprendendo junto com vocês. Então, para a gente ratificar, Alessandra, nesse segundo momento, que é a dúvida do Serginho, né? Quando esse relatório vai para a mesa diretora, ele já traz todo o levantamento feito por esta comissão. Então, vai para a mesa diretora de fato, né, que ela que encaminha neste segundo momento para a Procuradoria, é isso? É isso mesmo. Então, Serginho, então é isso. Naquele primeiro momento, a comissão, ela elaborou todos os fatos e ela encaminha para a Procuradoria para verificar se está dentro da legalidade tudo aquilo que foi levantado, certo? E aí depois vai para a mesa diretora para dizer, não, esse procedimento ele pode prosseguir, né? Após a defesa prévia e o relatório do fiscalizador, a comissão está pronta para dizer, para sugerir qual a sanção que pode ser aplicada, porque ela já está dentro de um processo de legalidade, que foi o que a secretária explicou, né? Então, vai para a mesa diretora, que vai dizer, vai dar o parecer dela, vai dizer se ela concorda ou não, e a própria mesa ela vai encaminhar para a Procuradoria, porque ela vai entender que a Procuradoria vai dar para ela, a mesa, o suporte legal, dizer assim, não, pode aplicar esta sanção. Se a Procuradoria resolve que dá o parecer favorável, aí volta para a comissão para a publicação e não volta para a mesa mais. Mas, assim, Serginho, isso, gente, é uma reflexão. Foi importante eu trazer para vocês, que isso aqui está no manual, certo? Então, a gente tem a validade disso daqui já, né? Então, aí eu me comprometo, inclusive, a sentar com a secretária para a gente verificar se realmente a sugestão aí colocada pelo Serginho de retornar isso primeiro para a Procuradoria e depois para a mesa, para ela realmente finalizar, não é válido a gente retomar, tá? Então, mas nós ficamos com a certeza de que, para apurar qualquer sanção, a gente tem que fazer este fluxo, tá? Tem que o fiscalizador tem que se manifestar, a empresa precisa se manifestar, a mesa tem que autorizar tanto o trâmite de dizer não pode seguir com esse procedimento, como a autorização de dizer pode aplicar a sanção, tá? Então, o fluxo será este para apuração de sanção administrativa. Ok, pessoal? Não, aí você vai se manifestar nos autos, Márcia. Vai se manifestar nos autos, vai fazer o seu relatório. Esse relatório que você está falando, da fiscalização, é um relatório facilitador do dia a dia do fiscalizador. É este relatório que você fez, que apontou a infração, que vai iniciar lá na gestão de contratos, vai iniciar. Agora, este que, quando volta para ele deliberar, depois da defesa prévia, aí você vai fazer a sua manifestação e vai juntar a sua manifestação nos autos, seja através de despacho, seja através de ofício anexo, alguma coisa desse tipo. Tá bom? No caso de um contrato que seja contínuo, notificamos, a gente identificou que algum tipo de infração, inicia todo esse procedimento. Até essa apuração, o contrato continua vigente, a gente consegue continuar solicitando o serviço independente disso.
Sim, o contrato, toda vez que... porque, assim, lembra que eu falei inicialmente, possível infração, né? E como é que eu decido se passa de possível para infração? Um procedimento administrativo. Mas isto ele não altera o contrato. Se o contrato ele é contínuo, a empresa, a contratada, ela tem que continuar prestando serviço, ainda que o procedimento administrativo tenha sido instaurado. Ela não pode, tanto a administração quanto a contratada, ela não pode suspender por conta do procedimento administrativo. As coisas vão acontecer concomitantemente. Tá bom? Isso, vai continuar solicitando. Qual a importância, gente, da fiscalização, no caso que a Anne disse, né? Então, no caso, a contratada, ela está inadimplente com algum órgão, né? Por exemplo, federal. Ela não tem certidão negativa de débitos federais. Isso é uma infração, né? E ela precisa ser apurada. Porém, a gente está naquela condição de possível infração, né? Então, eu tenho o documento que me habilita a iniciar essa apuração, é exatamente essa certidão que você, ou a ausência dela, né? Ou a certidão positiva ou a ausência dela. O que não pode é passar este fato despercebido, porque a administração pública ela não pode contratar com empresa que tenha débitos. Então, eu tenho que comprovar lá na frente que, no primeiro momento que eu detectei que esta empresa está inadimplente com qualquer esfera, né, municipal, estadual, federal, eu intervi. Né? Eu notifiquei a empresa, abri a apuração para verificar, e, ao longo deste procedimento, se a empresa não regularizou, aí a infração ela tem que ser de acordo com aquilo que ela cometeu. Então, se eu não posso contratar com uma empresa que se mantém em débito, a comissão ela tem que decidir em relação a isso. Tá? Mas o fato do contrato continuar, ele vai continuar. Tá? Vai continuar o procedimento administrativo e o contrato tem que ser cumprido pela empresa também. Certo? Mais alguma dúvida, gente, em relação ao fluxo? Pode falar. Elia, a minha dúvida é a seguinte: e se caso, por exemplo, teve uma sanção que o resultado da comissão seja, por exemplo, a quebra contratual da empresa, e o serviço em questão for um serviço continuado tipo internet aqui da casa? Como é que funcionaria nesse caso? Então, a Alessandra, a contratação ela é emergencial, mas a Alessandra explica para a gente. É óbvio que toda tomada de decisão vai ser conjunta para que não comprometa o funcionamento da casa, né? Via de regra, quando chega realmente a esse extremo, aonde comprova que não tem como permanecer com a nova contratada, nós temos a questão do contrato emergencial, mas a gente vai garantir que, até que a gente consiga finalizar o nosso procedimento emergencial, que se tenha manutenção da prestadora para que não tenha interrupção, né, dos nossos serviços ou comprometimento do funcionamento da casa como um todo. Né? E, posteriormente, como esse emergencial, o nome diz, a gente vai também proceder com um processo posterior licitatório para atender a demanda da área requisitante. E só para acrescentar o que a Alessandra disse, hoje nós temos uma problemática em relação a isso, Calil, que a gente precisa intervir, a gente precisou intervir várias vezes na questão de aplicação de infração para a contratada, e, ao longo deste procedimento administrativo, a gente já foi se preparando, que é a abertura de novo procedimento licitatório, né? Porque a gente sabe que, ao final,
do jeito das análises que acontecem por conta das infrações cometidas pela empresa, que vai acabar rescindindo o contrato. Então, aquilo é a questão da engrenagem, sabe? A gente tem que ter esta sensibilidade, a gente tem que ter este pensamento. O procedimento está acontecendo aqui, mas eu não posso pensar só nele. Eu tenho que pensar nisso que o Calil falou, né? Eu tenho que pensar ao redor, o que está acontecendo ao redor, né? Então, se as infrações que vêm sido cometidas pela contratada, elas são graves, diante dessa gravidade, eu já tenho que me preparar, né? Então, eu já tenho que abrir um novo processo, já tenho que iniciar um novo processo licitatório, né, Alessandra? Para que lá na frente as coisas acompanhem, entendeu? Então, aí eu vou finalizar esse procedimento administrativo, mas aí ele vai ser próximo da licitação daquele objeto que foi rescindido. E, se caso não der tempo, a contratação emergencial, como a Alessandra falou. E ainda há a possibilidade, quando há uma rescisão contratual motivada, a gente, junto com a gestão de contratos, fazer a sinalização com o segundo classificado, se ele manter os preços, né, praticados pelo primeiro, nós podemos também aí fazer essa contratação. Que seria o remanescente, né? Se a doutora Thais quiser também completar, né? Quando a gente tem aí questão de obra, algum serviço que é continuado, a gente pode também fazer esse procedimento. Doutora Thais, quer complementar em relação a isso? Alguma coisa? Não? Esse ato da mesa diretora, ele regulamenta toda a lei nova ou só a questão da infração? Esse ato? O ato 17, ele regulamenta a nova lei de licitação. A casa já se preparou este ano, né? Ao longo do ano, a gente vem o planejamento, a secretária, junto com toda a equipe, né? Se preparou para que, 1º de janeiro de 2024, entre a nova lei de licitação. Então, ela traz uma série de regras que precisam ser regulamentadas dentro da administração. Cada administração vai regulamentar, vai dizer assim, olha, a questão de apuração de infração vai acontecer com estas etapas, aqui na Câmara, entendeu? A lei fala, infringir o contrato, tem que ser apurado. Mas como vai ser apurado? O ato 17, ele... Não, ela já foi instituída, já. No ato? Vou lá. Só um instante. O ato não cria. Na realidade, a resolução 17 e a resolução 19, né, elas foram alteradas, estão fazendo essa inclusão. Então, basta fazer a pesquisa no nosso portal de legislação, que você vai encontrar, né, essas alterações, tanto no ato 17, que fala da estrutura administrativa da Câmara, bem como da resolução 19, que são resoluções de 2019. Então, agora, em 2023, nós fizemos essas alterações. Isso, muito. Não, então, esse daí é um anexo do manual, tá? Alessandra, o manual ele vai ser disponibilizado quando, como e onde, para o pessoal saber? O manual já se encontra no nosso portal da Câmara, tá? Você vai lá em acesso fácil, aqui já foi apresentado pelo próprio Barros. Você vai em acesso fácil, está lá a Secretaria de Planejamento, você tem o manual para download, para baixar, para auxiliar no procedimento do nosso dia a dia. Então, Márcia, que me perguntou, onde eu encontro o manual? Então, como nós aqui estamos estudando, estamos facilitando, como a secretária mesmo diz, nós somos facilitadores,
E eu aqui me incluo como aluna também, porque eu também estou aprendendo em relação à nova lei de licitações, e é tudo muito novo. Então, estas dúvidas, gente, elas são ricas, né? Porque a dúvida de um acaba sendo a dúvida do outro. O fato de saber onde fica o manual, onde ele está, ela é plenamente sanável. Então, hoje, todos nós saímos daqui, já que é o último dia dos nossos estudos, né? Do primeiro encontro, né, Alessandra? Então, ordem de serviço é para ser cumprida, né? Então, a gente, hoje, agora a gente todos nós sabemos, né? Então, o manual a gente encontra lá no site da Câmara e é um grande facilitador, gente. Quando vocês tiverem um tempo, leiam o manual. Manual é ótimo, né? Tem algum manual aqui? Não, né? Ai, ufa. Então, leiam o manual, tá bom? E os anexos, eles são os nossos facilitadores, tá? Porque a gente, muitas vezes, falava assim, ai, meu Deus, como que eu vou formalizar isso? Como que eu vou iniciar essa demanda? Como que eu vou escrever que a contratada ela se encontra nessa situação? Como que eu vou fazer esse ETP? Qual o modelo que eu tenho para seguir da fiscalização? Como que eu vou fazer a solicitação desse equipamento, desse material? Então, no manual, vocês encontram estes anexos que vão facilitar o nosso dia a dia, tá bom? E vocês sabem, tudo aquilo que é novo é passível de mudanças, como os questionamentos que nós fizemos agora no fluxo, as dúvidas elas vão acontecer, né? Então, nós estamos aqui para nos ajudar, para crescer e para chegar lá na frente e dizer, fizemos a lição de casa, né? Aí eu não passei nenhum slide, mas eu já falei tudo que eu tinha que falar. Vou só passar aqui, porque a gente fez juntos, que eu achei mais interessante a gente seguir o fluxo pelo anexo, né? Ao invés de ficar lendo ali. Então, eu, agora no último dia, queria deixar esta mensagem para nós, né? Quando todos avançam juntos, que é o que nós estamos fazendo agora, o sucesso ocorre por si só. Então, lá na frente, esta lei não será empecilho em nada, eu tenho certeza, porque nós estaremos fortes, né? Teremos o conhecimento, que é isso que assusta as pessoas, né? Diante da situação. Não tenho conhecimento, vou fazer o quê? Mas o que nós queremos fazer aqui com esse trabalho, eu sei que nossas demandas estão bombando lá na divisão, mas ela é riquíssima, né? Porque traz para a gente lá na frente uma certa tranquilidade. E eu agradeço a todos vocês, agradeço a Alessandra, né, por essa liderança. Agradeço a todas as divisões que aqui estiveram, né, que participaram. Isso é muito importante, eu agradeço. Agradeço a divisão que eu trabalho, né, de gestão de contratos, sempre, né, porque é uma equipe que está sempre unida e me apoiou aí nesse trabalho, porque eu tive que estar ausente em alguns momentos para preparar o nosso encontro, né, então agradeço, né, Guilherme, Lucas, Rubens, Israel, que não está aqui, tá bom? Muito obrigada, gente. Um bom dia, bom final de semana. Vamos a nossa semana. Quero agradecer a todos os felicitadores, a todos os servidores que estiveram aqui presentes, colaborando nessa construção, para que a gente possa, a partir de dia 1 de 2024, ter a nossa implementação efetiva da 14133. Lembrando que, qualquer dúvida, né, a Secretaria de Planejamento está aí com portas abertas para que a gente possa fazer essa construção. São vários documentos e procedimentos que nós vamos adotar, desde o DFD, né, ETP, que são documentos novos que não estão na nossa rotina. Então, a Secretaria está de portas abertas para todos os demandantes, para todas as áreas que tiverem dúvidas. Vamos construir juntos esse processo, tá bom? E depende de cada um de nós, como bem aqui deixada a mensagem final da Hélia, com muita propriedade, que só se torna possível quando todos estão imbuídos num único objetivo e propósito. Meu muito obrigada a todos e todas.
E tem mais um recado aqui, peraí, da escola. Bom, reforçando aí os parabéns a todos, né, a secretária e aos servidores, de uma forma geral, que participaram contribuindo, né, e também aqueles que participaram de segunda até hoje aqui, acho que foi muito importante. E já deixar também aqui uma dica, aliás, antes disso, reforçar, a própria secretária falou, do fórum permanente que vai haver, isso é muito importante para que a gente, de uma forma geral, siga tirando dúvidas, né. E uma dica aqui que eu vou deixar, que já em 2024, se possível, a questão de orçamento público, LDO, PPA, LOA, que a gente, de repente, possa fazer algo nesse sentido, talvez nesse mesmo formato, treinamento, uma semana, ou menos de uma semana, enfim, fica aí a dica para a gente seguir esse nosso trabalho. É importante a troca de conhecimento, como saiu ali, na segunda-feira, conhecimento foi, e outras, como é que fala, a leitura do QR Code ali, né? Enfim, acho que foi muito bom, parabéns a todo mundo. Gente, tem aí agora para a gente fechar com chave de ouro, todo mundo puder apontar aqui, né, o que define o que achou desse curso em uma palavra, todo mundo apontando para a gente ver se a gente qual foi a sensação, o sentimento, né, de todos os servidores nessa semana tão importante que nós aqui construímos, e lembrando, né, como bem colocado pelo Jean, da Escola do Legislativo, a ideia é que a gente crie esse fórum permanente para sanar as dúvidas de todos nós, servidores. Então, peço a contribuição de vocês aí, apontem o QR Code, está dando para apontar, para que vocês possam expressar com uma palavra o que vocês acharam, né, dessa capacitação, que é um formato que, inicialmente, nós achamos que seria adequado, mas a gente está aberto para construir também, para pensar em novos formatos, o que vocês entendam que será necessário para a nossa... Dá para aproximar mais um pouquinho o QR Code para facilitar para o pessoal apontar? Dar um zoom nele? Vou apagar também, que aí fica também mais fácil. Oi? A primeira, agora a segunda defina o que achou do curso de capacitação. A gente fez uma avaliação inicial e agora estamos fazendo uma avaliação final de encerramento. E aí estão aparecendo várias palavras. O aprendizado, pelo jeito, está sendo um pouco maior, porque ele está mais evidente. Enriquecedor também está aparecendo com bastante evidência. Esclarecedor, que bom, a gente fica muito contente. Aperfeiçoamento, legalidade, parabenização, também a gente agradece. Contribuição, oportuno. Muito bom poder também saber essa avaliação, porque demonstra que trabalhamos aí com êxito para atingir esse objetivo construído com todo mundo. Hoje eu acho que foi bem interessante, que essa interação é de suma importância, porque são diversas áreas que têm as suas especificidades. Quando a gente se reúne, a gente consegue trabalhar em rede e enxergar, de fato, quais são as dificuldades que aquela outra divisão tem, que aquela outra diretoria ou secretaria tem a enfrentar, quando a gente está todos reunidos para ter um único propósito. Pode colocar de novo a nossa nuvem de palavra? Todo mundo conseguiu colocar? Todo mundo? Todo mundo colocou, não. Tem gente que não colocou ainda. Não foi todo mundo, não, porque a gente está com mais de 16 pessoas aqui na sala. Então, a gente encerra
com o coração cheio de gratidão, que a gente possa aí ter um bom fim de ano e iniciar 2024 com muita luz, paz, saúde, prosperidade a vocês e aos familiares de todos. Muito obrigada.